Na nossa atividade matemática de hoje, falaremos sobre unidades de medida. Para que servem as unidades de medida? Elas servem para quantificar as coisas, quantificar as grandezas. Provavelmente você conhece algumas unidades de medida de massa, que a gente também chama de peso. Olha só, nós temos o quilograma, o grama e o miligrama. E essas unidades, elas nos ajudam a entender certas quantidades. Veja só, imagina este jogador e nós dizemos que ele tem 70 de peso. 70? 70 o quê? 70 quilogramas. Então, essa unidade kg, que é o quilograma, nos ajuda a entender a massa desse jogador, o seu peso. Do mesmo modo, um camelo que tem 600 quilogramas de massa. Ou ainda um ratinho que tem 23 gramas. Você também deve conhecer, provavelmente, unidades de medida de comprimento, que são aquelas que nos indicam, nos ajudam a entender os tamanhos, as dimensões, as distâncias. Então nós temos aí o quilômetro, o metro, o centímetro e o milímetro. Você provavelmente já deve ter visto uma régua que tem lá sua indicação de 30 centímetros. Esse é o comprimento da maioria das réguas. Ou ainda a gente pode pensar aqui então numa baleia orca e os seus 7 metros, que aliás é a altura de um poste desses que estão na rua. Então, para você ter uma noção de qual que é o tamanho de um animal desses. Bom, mas a nossa aula de hoje trata, na verdade, de unidades de medida de capacidade. As unidades de medida de capacidade, elas nos ajudam a compreender qual que é a capacidade de um recipiente, ou seja, qual que é o volume, quanto que é possível colocar dentro de um recipiente, como, por exemplo, dentro de uma caneca. Quanto de líquido ela consegue armazenar. Assim como todas essas outras embalagens plásticas e ainda, por exemplo, qual que é a capacidade de uma piscina ou a capacidade de uma caixa d'água. Então essas unidades de medida de capacidade nos ajudam a compreender estas quantidades. Uma unidade de medida de capacidade bastante usual, bastante convencional, é o litro. E você já deve ter observado esta medida em algumas embalagens, como por exemplo de garrafas de refrigerante ou essas bombonas de água. Uma outra unidade é o mililitro, que é uma fração do litro, é um múltiplo do litro. Provavelmente você já observou esta outra unidade de medida em algumas embalagens também, como por exemplo na latinha de refrigerante, que indica lá 350 mililitros, ou ainda quantidades menores, como naqueles frascos de remédio. Mas qual a relação entre litro e mililitro? Um litro ele corresponde a 1000 mililitros. E é bastante comum nós também utilizarmos como uma medida de capacidade a expressão meio litro. Mas aí, quantos mililitros existe em meio litro? Quantos ml tem meio litro? Vamos ver. Se um litro possui 1000 mililitros, meio litro, que é a metade de um litro, vai ter a metade de 1000. Ou seja, meio litro corresponde a 500 mililitros. Bom, depois dessas explicações, vamos à atividade do nosso livro EMAI, que é o volume 2. Você deve abrir na página 25, atividade 19.4. Na questão 1, diz o seguinte: para medir a capacidade do líquido que cabe em um recipiente, podemos usar o litro como unidade de medida. Em sua casa, faça uma pesquisa de embalagens e observe o que está escrito em relação à sua capacidade. Anote no quadro. Na sequência, você vai responder as letrinhas A, B e C. E depois partir para o exercício 2, que diz o seguinte: peça a um adulto que lhe dê um copo com 250 mililitros de capacidade. Descubra quantos desses copos são necessários para encher 1 litro e marque-os na figura a seguir. Ou seja, imagina que cada copo desse aqui corresponde a 250 mililitros e aí a pergunta é para que você marque quantos copos você precisa para chegar a 1 litro. É um copo? São 2? São 3? São mais? Enfim, você deve descobrir, anotar, assinalar aqui nesta página e depois que fizer os exercícios, fotografar e enviar para seu professor, sua professora. Bom trabalho!